Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, 27 de julho. Ítalo Ferreira levou o primeiro ouro para o Brasil nos Jogos de Tóquio. Aliás, primeiro ouro da história do surf. Teve bronze também na natação com o Fernando Scheffer. Além das Olimpíadas, você vai ver também que o governo reduziu o intervalo entre as doses da vacina da Pfizer contra a Covid. E a gente vai falar também dos cuidados com a saúde por causa da frente fria que está se aproximando. O governo federal decidiu reduzir o intervalo de tempo da dose da vacina da Pfizer e autorizou que mulheres grávidas e mulheres no pós-parto possam tomar a segunda dose da vacina de fabricantes diferentes. O Ministério da Saúde anunciou nesta segunda-feira que gestantes e puérperas com até 45 dias de pós-parto que tomaram a vacina da AstraZeneca na primeira dose podem receber o imunizante diferente na segunda, preferencialmente o da Pfizer. Se você é gestante ou lactante até 45 dias após o parto, fale com o seu médico e vá a uma unidade de saúde para vacinar. Essa exceção é válida apenas para mulheres grávidas ou que estejam amamentando e tem como objetivo acelerar o avanço da cobertura vacinal contra a Covid-19. Caso a vacina da Pfizer não esteja disponível, as gestantes poderão tomar a Coronavac. Aquelas gestantes que vacinaram com a vacina a AstraZeneca, principalmente no início da gravidez, ou no primeiro semestre dessa gravidez, elas podem sim fazer a intercambiabilidade. O que é isso? Tomar uma outra vacina distinta dessa. Lembrando que essa intercambiabilidade, você tomar um outro imunizante que não seja aquele aplicado na primeira dose, ele é apenas recomendado para as questões de exceção. A previsão do Ministério da Saúde é fechar o mês de julho com 40 milhões de vacinas e o mês de agosto com 63 milhões. Na coletiva desta segunda-feira, a pasta reforçou que não recomenda o uso de terceira dose de nenhum imunizante. Aqui no Brasil ainda prepondera P1. E os estudos demonstram que qualquer que seja a vacina presente aqui no nosso país, ela protege as formas graves. Então, o norteador nosso é vacinar o máximo possível em D1, provavelmente daqui no próximo mês, com as perspectivas das vacinas que chegarão. E então, sim, nós pensaremos talvez em reduzir esse intervalo. Também não recomendamos ainda terceiras doses de quaisquer que sejam os imunizantes. Outra novidade anunciada pelo ministro Marcelo Queiroga é a diminuição no intervalo de tempo da dose da vacina Pfizer. Em vez de esperar 3 meses pela segunda aplicação, os que foram ou ainda serão imunizados receberão reforço no intervalo de 21 dias. A alteração é apenas para o imunizante da Pfizer. Para a vacina da AstraZeneca, permanece o período de 3 meses entre a primeira e a segunda dose. O intervalo de 21 dias já era previsto na bula do imunizante da Pfizer, mas o Ministério da Saúde preferiu ampliar o prazo para que mais pessoas pudessem ser imunizadas com a primeira dose. Porém, de acordo com o ministro, a empresa tem sido pontual no envio e até dezembro vai cumprir o contrato e entregar 170 milhões de doses ao Brasil. No total, o Ministério da Saúde comprou 200 milhões de doses da vacina Pfizer. A previsão é que até o dia 1º de agosto sejam entregues 30 milhões de doses. Em agosto e setembro, mais 70 milhões de doses devem chegar ao Brasil. E, de outubro a dezembro, a previsão de entrega das 100 milhões de doses restantes. A antecipação da segunda dose pode ajudar a frear a epidemia no país, já que garante uma imunização mais efetiva no combate à variante Delta. Apesar de alguns estados estarem bem adiantados no processo de imunização, ao menos 8 capitais brasileiras estão com a aplicação da primeira dose da vacina suspensa, devido à falta de imunizantes. Belém do Pará, Campo Grande, Florianópolis, João Pessoa, Maceió, Rio de Janeiro, Salvador e Vitória. A promessa do governo é que toda a população adulta brasileira receba a primeira dose da vacina até o fim de setembro. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária recebeu nesta segunda-feira um pedido de uso emergencial da vacina chinesa Sinopharm, representada pela Blau Farmacêutica. O imunizante ainda não tem contrato com o Ministério da
da Saúde, mas já teve o pedido de uso emergencial aprovado pela Organização Mundial da Saúde no início de maio. Os técnicos da Anvisa farão uma triagem dos documentos apresentados para verificar se falta alguma informação. Como não foram feitos estudos clínicos do imunizante no Brasil, se os dados estiverem corretos, a Anvisa tem até 30 dias para responder o requerimento. O Instituto Butantan deu início a uma nova fase de estudos em Serrana, no interior de São Paulo. Depois da vacinação em massa contra a Covid-19, agora o que vai ser avaliado é a imunidade a longo prazo. Na nova etapa do estudo, os pesquisadores do Instituto Butantan querem avaliar o tempo de imunidade garantida contra a Covid-19 aos moradores da cidade de Serrana. Essa fase deve envolver ao todo 6.300 voluntários de mais de 18 anos que receberam as 2 doses da vacina Coronavac. A pesquisa tem duração prevista de 1 ano e é restrita a voluntários que tenham recebido o imunizante por meio do Projeto S. Nesse tempo, os pesquisadores querem monitorar a soroconversão, ou seja, o período de desenvolvimento de anticorpos. Além disso, o projeto ainda tem o objetivo de avaliar a resposta imune celular e analisar o tempo de duração dessa resposta. Em relação à avaliação da resposta imune, além da produção de anticorpos, também deve ser medida a atividade de células de defesa, as células T, e de memória de longa vida. A condução do estudo deve ser acompanhada pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos do Hospital das Clínicas da USP de Ribeirão Preto, também em São Paulo. Todo o material coletado em Serrana vai ser enviado ao Laboratório Estratégico de Diagnóstico do Instituto Butantan. O avanço da variante Delta do coronavírus está preocupando as autoridades nos Estados Unidos, que estão adotando agora novas medidas para tentar conter o avanço da Covid. Funcionários públicos e trabalhadores da saúde do estado da Califórnia vão ter de apresentar certificado de vacinação contra a Covid ou vão ter que ser testados semanalmente. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pelo governador Gavin Newsom como uma das medidas adotadas para evitar a propagação da variante Delta do vírus, que já representa cerca de 80% das infecções no estado. Seguimos firmes em nossa crença e desejo de que precisamos intensificar as coisas nesta fase da pandemia. Nossas projeções são sóbrias. Elas indicam que ao longo das próximas semanas veremos um aumento significativo de hospitalizações se continuarmos por este caminho. Mais de 245 mil pessoas trabalham para o governo da Califórnia e vão estar submetidos à nova regra. O governador ainda afirmou que trabalha para ativar parcerias com o setor privado para que exigências deste tipo não fiquem restritas ao poder público. Mais cedo, o prefeito de Nova York, Bill de Blasio, anunciou uma resolução equivalente para trabalhadores da maior cidade dos Estados Unidos. A medida vai entrar em vigor em 13 de setembro e vai afetar mais de 300 mil pessoas, incluindo policiais, bombeiros e professores de Nova York, onde a variante Delta está se espalhando de forma alarmante. De volta aqui para o Brasil, o governo federal lançou uma antena de recepção que deve ajudar a monitorar o desmatamento na Amazônia em tempo real. Em 11 meses, o desmatamento cresceu mais de 50%. O estado do Pará tem a região com maior percentual de área devastada. Uma pesquisa do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZAN, mostrou que o desmatamento na floresta amazônica cresceu 51% em 11 meses. Somente em junho deste ano foi desmatada uma área quase 3 vezes maior do que a cidade de Fortaleza, no Ceará. A região que compreende o maior desmatamento está no Pará, com 61% da área devastada, seguido do Amazonas, onde a destruição do bioma segue aumentando na região do estado. O terceiro estado brasileiro que mais desmatou em junho foi o Mato Grosso, com 14%, seguido de Rondônia e Acre. Inaugurada pelo Ministério da Defesa, a antena multissatelital vai receber em tempo real sinal dos satélites que estão na órbita brasileira. O equipamento deve transmitir imagens de crimes ambientais para o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. Nos próximos meses, o governo federal deve estudar um plano de ação para corrigir irregularidades no combate ao desmatamento e às queimadas na Amazônia. O dia começou com temperaturas frias, mas vai esquentando. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, a temperatura mínima prevista é de 12 graus e a máxima pode chegar a 27 graus. Vamos ver como é que fica o tempo hoje em todo o país.
Ao longo desta terça-feira, a passagem de uma frente fria traz de volta a chuva para a região sul do país e consegue até mesmo alcançar áreas do sudeste ainda no fim da noite. Tem previsão de chuva bastante expressiva sobre boa parte dos 3 estados, mas os maiores volumes vão ficar concentrados sobre o estado de Santa Catarina. A chuva também alcança áreas do sul do Mato Grosso do Sul, aumenta a nebulosidade sobre o sul do estado de São Paulo e as pancadas já podem ocorrer entre a Baixada Santista e também a região metropolitana de São Paulo, já no período da noite. Nas demais áreas do Sudeste e do Centro-Oeste do país, o tempo ainda continua bastante firme, assim como boa parte do estado do Tocantins e interior do Nordeste. No norte do país, a chuva se espalha ainda mais nesta terça-feira e alcança agora áreas do estado de Rondônia, que vinha sofrendo com o tempo firme nos últimos dias. Essa chuva na região norte do país acontece em forma de pancadas e pode vir acompanhada de trovoadas. No Nordeste, a chuva continua concentrada nas áreas costeiras da região e na faixa leste, a chuva é bastante expressiva. Em relação às temperaturas, na tarde desta terça-feira, no Rio de Janeiro, a máxima alcança os 32 graus. Em Salvador, tem previsão de chuva a qualquer hora, com mínima de 22 e máxima que chega aos 27 graus. Em Porto Alegre, a máxima não vai passar dos 16 graus na tarde desta terça-feira e em Cuiabá, calorão de 38 graus. Essa semana, uma nova onda de frio deve atingir o país e, segundo os meteorologistas, essa pode ser a pior onda de todo o inverno, batendo recordes de frio. As previsões são de chuva, geada e até neve em alguns locais. Os médicos fazem um alerta. Com a mudança de tempo, é preciso tomar alguns cuidados especiais com a saúde. Quem traz os detalhes é o repórter Kleber Werneck. E quem não gosta de frio deve sofrer nos próximos dias. Isso porque o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, prevê que a partir desta quarta-feira as temperaturas devam cair bastante. O inverno ficará mais rigoroso das regiões sul, sudeste e centro-oeste. Apenas o nordeste vai manter ainda temperaturas mais elevadas. O motivo é uma massa de ar frio de origem polar que vai atingir o país. O fenômeno vai causar chuvas, geadas e até neve em alguns pontos. Os médicos fazem um alerta. Essa mudança na temperatura requer alguns cuidados especiais com a saúde, especialmente agora, em época de pandemia. Bom, com essa onda de inverno extremamente fria que está por vir, devemos ter cuidados redobrados, exatamente como foi falado, uma vez que hoje ainda estamos num período de pandemia, então temos que evitar o contato muito próximo com as pessoas. E, ao mesmo tempo, nós precisamos nos precaver das baixas temperaturas. Como poder fazer isso? Óbvio, os ambientes vão estar um pouco mais fechados por causa do frio, mas deve-se manter distância entre as pessoas. Mesmo assim, o bem agasalhar, então as pessoas devem se agasalhar de acordo com a temperatura. Então, muito frio, casacos necessários. Pouco frio, à medida que vai esquentando o tempo, vai se tornando mais leve a vestimenta. Além disso, uma alimentação saudável e uma boa hidratação. E, sem dúvida nenhuma, vacina. Vacina para Covid, vacina pneumocócica, vacina antigripal. As vacinas são a única e melhor forma de prevenção das doenças respiratórias. Quer ser do inverno, quer ser as do ano inteiro. De São Paulo, Kleber Werneck. E já você acompanha outras informações dos Jogos de Tóquio. E você vai ver também que o presidente americano anunciou uma nova fase nas relações com o Iraque e o fim das operações de combate. Até já. O Brasil ultrapassou a triste marca de 550 mil vítimas da Covid-19. Foram mais 578 mortes de um dia para o outro. Em 24 horas, o Brasil registrou mais 578 mortes por Covid-19. E o total de vítimas já é de 550.502. Também foram registrados 18.999 casos da doença em um dia.
Desde o início da crise sanitária, são mais de 19.707.000 diagnósticos pelo coronavírus. A média de mortes por Covid-19 nos 7 dias foi de 1.107 vítimas diárias. Em comparação com a média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 13% e aponta a tendência de estabilidade. De acordo com os números oficiais, a média diária de novos casos está em 45.117. Isso representa uma variação de 7% em relação aos casos registrados na média há 2 semanas, o que indica estabilidade. No mapa da Covid por regiões, podemos verificar que hoje 4 estados apresentaram alta nas mortes: Acre, Goiás, Pernambuco e Piauí. Em estabilidade estão 10 unidades da federação: Amapá, Amazonas, Distrito Federal, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro e São Paulo. Em queda hoje estão 13 estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins. O Brasil já aplicou mais de 134 milhões e meio de doses de vacinas contra a Covid até agora. Em um dia foram aplicadas mais de 1.400.000. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, já passou de 96.429.000 o número de brasileiros que tomaram a primeira dose, 45,5% da população. Mais de 38.110.000 pessoas tomaram a segunda dose, o que representa 18% da população. Até agora, só 2 estados vacinaram mais da metade da população com pelo menos uma dose: São Paulo, com 54,9%, e Rio Grande do Sul, com 52,7% dos habitantes. Mato Grosso do Sul é o único estado que já imunizou completamente mais de 30% da população. O presidente americano Joe Biden anunciou o fim da missão de combate dos Estados Unidos no Iraque para o fim desse ano. E aí, no fim do ano, já começa uma nova fase de cooperação militar com o país. O presidente americano Joe Biden anunciou uma nova fase nas relações com o Iraque. Segundo o democrata, haverá um encerramento da missão de combate dos Estados Unidos no país do Oriente Médio. Nosso papel no Iraque será de lidar com, estar disponível, continuar a treinar, ajudar e lidar com o Estado Islâmico quando ele chegar. Mas não estaremos no final do ano em uma missão de combate. Enfraquecido pelas facções pró-iranianas que operam em seu país, o primeiro-ministro iraquiano Mustafa al-Kazimi tratou do tema envolvendo a retirada das tropas na conversa que teve nesta segunda-feira com o presidente americano. As negociações em Washington entre os dois aliados ocorrem uma semana depois de um ataque mortal reivindicado pelo Estado Islâmico no Iraque. Os quase 2.500 soldados americanos que continuam no país não combatem oficialmente, mas têm tarefas de assessoramento e treinamento. Depois de suspender a atividade parlamentar por 30 dias, o presidente da Tunísia destituiu integrantes do governo. Nesta segunda, o líder anunciou 2 novas destituições: o ministro da Defesa, Ibrahim Bartagi, e o porta-voz do governo e ministro interino da Justiça, Hasna Ben Slimani. Opositores protestaram contra as manobras, que classificaram como golpe. São decisões golpistas. A Tunísia é um país democrático e não pode retroceder. Vamos continuar até que todas as instituições sejam restituídas e retomem os trabalhos. As urnas devem prevalecer. Você conquista o poder ou perde nas eleições. Sem isso, podemos chamar de um golpe militar que nunca ocorreu no país e espero que nunca aconteça. Vamos resistir a essa decisão até o fim. Este é um protesto legítimo para pressionar pela aplicação da Constituição e da lei. Sou estudante da Faculdade de Direito e Ciências Políticas e li a Constituição e a lei, e a interpretação de Sayed do artigo 80 não é permitida. O que Kais Sayed fez foi um golpe e uma jogada em má direção. A decisão do presidente também foi criticada no exterior. A Alemanha exigiu a retomada da ordem constitucional o mais rápido possível.
A decisão do presidente Kais Saied, tomada a portas fechadas com autoridades das forças de segurança no Palácio Presidencial, veio após protestos contra as autoridades do país, em meio a uma profunda crise política que paralisa a nação africana há meses. Ontem, 2 partidas encerraram a 13ª rodada do Brasileirão. Jogando na Arena Pantanal, em Mato Grosso, o Corinthians venceu o Cuiabá por 2-1. E aí o Corinthians foi para a 10ª colocação com 17 pontos. O Cuiabá está na 15ª posição com 12. Em Caxias do Sul, Juventude venceu a Chapecoense por 1-0. O Juventude está na 13ª colocação com 16 pontos. E a Chapecoense continua sem nenhuma vitória no Campeonato Brasileiro e está na lanterna da competição, só com 4 pontos. O Monte Fuji, o vulcão mais conhecido do Japão, teve as trilhas reabertas ao público nesse mês. Agora, a administração do ponto turístico pretende atrair também os visitantes do país durante as Olimpíadas de Tóquio. Após ser fechado no último verão devido à pandemia da Covid-19, as trilhas do Monte Fuji, símbolo do país que cedia os Jogos Olímpicos, foram novamente reabertas. O Fuji sempre foi reverenciado, uma montanha que é objeto de adoração. Me sinto purificado por vir aqui de alguma forma. O vulcão ativo mais conhecido do Japão reserva uma experiência única para os visitantes que buscam o nascer do sol perfeito acima das nuvens. Localizado a cerca de 100 quilômetros de Tóquio, mesmo quem mora na capital japonesa consegue visualizar ao longe seu contorno. Já escalei outras montanhas, mas o Monte Fuji é especial. É um vulcão não conectado a nenhuma outra cordilheira. Ele se destaca majestosamente na paisagem. Acho lindo. Junho é justamente o mês em que se inicia a temporada de subida ao Monte Fuji. E durante os Jogos de Tóquio, provas de ciclismo vão ocorrer ao redor da montanha. Uma oportunidade para atrair ainda mais visitantes que buscam inspirações e superações. No meu dia a dia, no meu trabalho, passei por situações difíceis que me fizeram perder a confiança em mim mesma. Então eu me desafiei a escalar o Monte Fuji para tentar recuperar minha confiança. Em 2019, o vulcão recebeu mais de 235 mil visitantes. Foi a primeira vez desde 1960 que as trilhas de acesso ao Monte Fuji foram fechadas para o público. E uma tempestade tropical avançou em direção ao Japão. Isso favoreceu as ondas para o surf, mas atrapalhou outros esportes. Os organizadores dos Jogos de Tóquio reagendaram as competições de remo e arco e flecha por causa dos ventos da tempestade tropical Nepartak, com rajadas de até 108 km por hora. A tempestade inicialmente se dirigia para a capital japonesa, mas mudou de curso para o norte e agora deve atingir o continente na manhã de quarta-feira, ainda noite de terça no Brasil, na região de Miyagi. Miyagi e a vizinha Ibaraki sediam vários eventos olímpicos, um dos poucos locais que pode receber torcedores. Os organizadores dizem que os eventos da região não serão afetados pela tempestade. A temporada de tufões no Japão vai de maio a outubro, com os meses mais movimentados em agosto e setembro. Em 2019, o tufão Hagibis atingiu o país no meio da Copa do Mundo de Rugby, matando mais de 100 pessoas. No judô, a Kathleen Quadros perdeu na repescagem para uma adversária holandesa na categoria até 63 quilos e ficou sem a medalha de bronze. No vôlei de praia, Evandro e Bruno Schmidt venceram a dupla marroquina Abitia e El Graoul por 2-0 e os brasileiros garantiram a vaga nas quartas de final. Vamos atualizar o quadro de medalhas dos Jogos do Japão. Os Estados Unidos, como já é tradição em Olimpíadas, lideram o quadro com 22 medalhas, 9 de ouro, 5 de prata e 8 de bronze. A China também tem 9 de ouro, 5 de prata, mas tem uma medalha menos de bronze. O Japão, país sede, está na 3ª posição com 9 de ouro também, mas menos medalhas de prata, 3 de prata e 5 de bronze. Os atletas da Rússia, como você viu aí na reportagem, não competem como país Rússia, mas como o Comitê da Rússia, 5 de ouro, 7 de prata e 4 de bronze. O Brasil, com as 2 medalhas dessa madrugada, ouro no surf e bronze na natação, está na 12ª posição. 1 de ouro, 2 de prata e 2 de bronze. Detalhe que foram 3 medalhas em esportes que entraram agora nas Olimpíadas, no surf e no skate. Essa edição fica por aqui. Às 10 da manhã no horário de Brasília tem outras informações e no YouTube você pode rever essa edição. Tchau, bom dia.